Bom, vamos falar daquilo, né, que a galera tá pedindo aqui, porque o Vascão perdeu, né? Vasco perde mais uma fora de casa e agora, hein, Edmundo? Um pontinho só na frente do Londrina. Perigoso demais. Eu queria que você falasse sobre o jogo em si, o que você achou que aconteceu. Você acha que o Vasco mostrou alguma evolução? Não. Mais um gol contra, que não é possível, cara. Não é possível, mais um gol contra. Pessoal, já vai mandando pergunta, mensagem sobre o Vasco aí, sobre o que você quer saber. Porque esse tema a gente vai ter que falar bastante, né? Porque depois eu vou colocando ao longo da live aqui as porcentagens que colocaram aí de G4, de título na Série B. Mas fala um pouco do jogo, Edmundo. O que você achou do jogo? E depois a gente vai comentando da estreia do Jorginho, dessa porcentagem e do perigo de quem de repente não subir, né? Então, foi exatamente na última segunda-feira que, ao vivo aqui, a gente anunciou a chegada do Jorginho, né? Tinha essa possibilidade e foi confirmada, a gente estava aqui online. Demos essa notícia aí para o torcedor do Vasco. Então, ele teve exatamente 6 dias para preparar o time para o jogo contra o Grêmio. Eu escuto uma rádio aqui que toca música e fala de esporte, né? E estava vendo uma entrevista dele dizendo que os laterais iam evoluir muito. E logo aos 3 minutos de jogo, essa evolução apareceu. O Edmar chegou lá à frente pelo lado esquerdo, cruzou e a bola sobrou para o Léo Matos, que acertou um belo chute, né? Mostrando ali a evolução de dois laterais atacando ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que o Grêmio é muito forte em casa, deu quase mais de 50 mil pessoas ontem, não porque o Grêmio está bem na série B, e sim porque era a reestreia do Renato Portaluppi, que é o maior ídolo da torcida do Grêmio. E aí veio o que os deuses do futebol dizem É. que é acaso, mas não tem acaso. São os deuses do futebol mesmo, na minha modesta opinião. O colombiano se machuca e o jogador que entra no lugar dele é eleito o melhor do jogo, faz um dos gols e vira a sensação do jogo. Eu vi evolução, eu vi bastante evolução, sim, nas últimas partidas do Vasco para essa, mas não o suficiente para evitar mais uma derrota. Uma derrota que preocupa, porque agora o Londrina está apenas um ponto do Vasco, apesar agora, né, o Vasco ter uma sequência mais tranquila em casa, né? Joga com o Náutico na sexta-feira e dos próximos 9 jogos, 5 deles são em casa. E com times que estão lá mais embaixo da tabela. Então, na teoria, as coisas ainda estão administradas, mas o Vasco já chegou a ter 9 pontos. É. E o Canteiro já fez, acho que o terceiro gol contra dele, e sempre contra os grandes, né? Contra o Bahia, por exemplo, contra o, o Grêmio agora. Então, assim, eu estava ouvindo isso também na televisão, dizendo que o atleta precisa tirar esse estigma de não atuar bem nos grandes jogos, né? Já que a Série B tem 6 campeões brasileiros. Mas eu gosto do jogador, acho que ele fez uma ótima Série B, mas tem sido inusitado, assim, às vezes que falta sintonia, falta comunicação entre ele e o goleiro Thiago, né? Que eu não entendi bem Nossa, cara, o que o que aconteceu, cara? aconteceu com ele, que não conseguiu voltar, que a bola foi entrando mansamente e a gente dava vontade de mergulhar dentro da televisão e tirar aquela bola ali. Exatamente. Foi muito estranho, sabe por quê, cara? Porque na primeira vez que eu vi o gol, eu falei, pô, escorregou, né? Depois, vendo o replay de outros ângulos, cara, parece que ele pulou do nada. Ele pulou do nada de novo a hora que ele foi pro canto, né? Enfim, é muito esquisito. O que eu queria saber de você também, Edmundo, do Vasco, o Jorginho melhorou a equipe, coletivamente tá melhor? Você vê uma organização diferente? Ou ainda se acha muito cedo para falar sobre isso? Então, acho que é muito cedo. Por isso que eu falei dos 6 dias que o Jorginho teve para trabalhar. Ele falou exatamente dos laterais. Os laterais vão evoluir muito. E a gente
sem querer, viu essa evolução. Porque era o Edmar que estava no ataque, cruzou, a zaga do Grêmio rebateu e o Léo Matos pega da entrada da área ali e faz um belíssimo gol. Mas não teve tanta criação. O Nenê e o Alex Teixeira muito abaixo daquilo que a torcida espera deles, embora o goleiro do Grêmio, né, o Breno, fez uma defesa espetacular num chute a queima-roupa do Nenê. Então, assim, talvez se aquela bola tivesse entrado, o Grêmio fosse obrigado a sair mais para o jogo ali, tivesse a oportunidade do Vasco virar, ganhar o jogo. Mas o Vasco não contou com o Ignaldo, que está na seleção sub-20, o Marlon Gomes não repetiu as boas atuações, a mesma coisa a gente pode falar do Raniel, que voltou também, mas também não chegou a ser brilhante. Assim, eu vi um Vasco mais organizado, acho que mais organizado é a palavra, mas não tão inspirado. Talvez por culpa do psicológico, porque todos esses jogadores que eu falei, eles têm qualidade técnica, só que essa qualidade não foi colocada em campo. Exato, o pessoal está comentando aqui também, ó. O Kurt está mandando, boa noite, Gui e Ed. Se o Vasco quiser subir, tem que ganhar os 5 jogos em casa. Então, em casa tem indo bem, o problema está sendo fora. O Vasco não consegue arrancar um empate fora de casa, né? Isso que está complicado. Ó. Tá Sam mandando, será que Edmundo, o elenco está fraco, está muito perigoso, a zaga é fraca, não temos referência no ataque. Então, mas o que você falou agora, Edmundo, eu também achei que deu uma evoluída, agrediu um pouco, o jogo foi 2-1 contra o Grêmio fora, é difícil, né? Eu acho que o problema do Vasco foram alguns outros jogos que daria para ter empatado, pelo menos, e não fez nada, né? Não conseguiu. É muito frágil a defesa, realmente, né? Fazendo dever de casa sobe, ó, tá mandando aqui o Luciano Lucas, Marcelo tá mandando boa noite, boa noite. Paulo Sérgio mandando aqui, gostei muito de te ver vibrando com a pergunta do Barão nos cancelados, transmitiu muita humildade, legal demais. Ed, a gente vai subir, vamos voltar a abrir 4 pontos pro Londrina de novo. Valeu, Paulo Sérgio. Você viu, cara? Não é? O que aconteceu, Edmundo? Eu te contei isso aí, né, Edmundo? Do Tite, né? Que a gente entrou no meio da coletiva. E a gente vibrou que o Barão conseguiu fazer a pergunta, falou do programa, foi legal demais. Valeu, viu, Paulão? Obrigado pela mensagem aí. Pode ir mandando aqui, viu, gente? Vai mandando mensagem. Jefferson tá mandando que o problema da equipe é psicológico fora de casa. Eu não sei se é psicológico, né, Edmundo? Você acha que tem um pouco do psicológico também ou só desorganizado mesmo? Acho que são as duas coisas, né? O psicológico conta, né? É a 7ª derrota seguida fora de casa. Então você fala assim: caramba, jogo fora de casa, será que a gente vai perder de novo? Aí falta confiança. Aí tem que ter a experiência. O Vasco saiu na frente do Bahia, tomou a virada. O Vasco, estou falando só dos jogos de fora, Sim, fora o de casa, 7 aí, né? os últimos jogos. Bahia saiu na frente, Grêmio saiu na frente. E cadê a experiência dos jogadores para segurar a bola, para ter posse de bola, sabe? Para esperar o momento certo de atacar, fazer o segundo gol para dar um pouco mais de tranquilidade. Tem todas algumas coisas que precisam ser levadas em considerações. Mas, com uma semana só de trabalho, com 6 dias apenas de trabalho, sem dúvida nenhuma, eu via alguma evolução. Se essa evolução continuar, permanecer, agora ele vai ter mais 5 dias para organizar o time de novo para jogar contra o Náutico, que até bem pouco tempo, ou se não é ainda, era a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, essa é a obrigação do Vasco de ganhar o jogo, né? Alguns jogadores deixaram a desejar, principalmente aqueles que a gente mais espera, né? Andrei, Marlon, Nenê, Alex Teixeira, esses a gente espera um pouco mais, né? E esses não jogaram bem. Eu assisti o jogo todo inteiro. O técnico pode fazer tudo, mas quem vai a campo são os jogadores. Precisam também estar numa tarde inspirada, pôr em prática tudo aquilo que
que foi trabalhado durante a semana e ainda se sobrepor sobre o adversário, que está no G4, que joga bem em casa, né? E tinha ali uma série de aspectos positivos, né? Principalmente 50 mil torcedores gremistas que foram assistir a reestreia do Renato Portaluppi. Exato. E aí, ó, só colocar a informação aqui que deram os estatísticos aí, né? Foi confronto direto no G4. Grêmio foi para 92%, né, de chances de acesso, e o Vasco caiu para 53%. É que isso também leva em conta o lado psicológico, o retrospecto, né? Por isso que o Vasco tem que virar essa chavinha de conseguir, de repente. Pode falar, fala, Edmundo. Não, eu queria dizer assim, porque eu estava escutando na rádio, que o Vasco precisa de 17 pontos para subir. Para subir, né? Então, o Vasco só tem 5 jogos em casa. Tem que ganhar os 5, e faz 15 pontos, né? Se a matemática não. Fica na trave ali, né? Não, e aí? E os outros dois? Os outros dois têm que ser conquistados fora de casa. Então tem que parar de perder fora de casa. Sabe? Sim. O recorte dos primeiros 15 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhava pouco, mas não perdia. Alcançou a segunda colocação no campeonato, porque foram 15 jogos de invencibilidade. Quem sabe, nesse retorno do Jorginho, esses 9 próximos jogos, o Vasco consegue ficar de forma invicta. Aí ganha em casa, empata fora, faz uma média de 4 pontos a cada 2 jogos. Pronto. Vai chegar no objetivo com facilidade. Exatamente, podia, que tem que quebrar esse paradigma, tem que pegar e ganhar um jogo fora de casa, que aí eu acho que dá aquela aliviada, tira aquela pressão, né? Porque em casa nem perdeu o Vasco, né? Esse ano, se eu não me engano, né? Em São Januário não perdeu um jogo o Vasco. Então, só que o problema do Vasco tá claramente fora de casa, né? Inclusive, eu até tenho que falar disso, né? Que o Edmar prestou queixa por ameaças. Isso aí nada justifica, né, Edmundo? Pelo amor de Deus, o cara ser ameaçado. E olha o comentário, cara. Olha o aspas que mandaram para ele. Vou te esquartejar, cara. Isso é algo lamentável também, né, Edmundo? Gui, eu gosto muito de jogar baralho, né? E aí, durante a pandemia, eu descobri um aplicativo aqui que tem uma tranca online. Aí eu jogo uma tranquinha aqui. Já estou ficando velho, pode falar. Não, eu também jogo, eu também jogo. Jogo uma tranquinha online. E de vez em quando, cara, você tá para bater ali, porque o jogo é rápido, é batidinha, bateu, ganhou. E eu sou competitivo, quero ganhar. Às vezes o adversário já tem canastra, já tem 2, 3 vermelho, 3, 3 vermelho. E a minha única chance é pegar o morto e bater rápido. Porque quem bate ganha mais 100 pontos, quem não pega o morto perde 100 pontos. Enfim, as regras básicas ali da tranca. Estou falando isso porque a gente joga aleatório. Você entra e você não escolhe o seu parceiro e nem o adversário. E aí, de vez em quando, alguém joga uma carta encaixada e você não pega porque você está para bater, e o cara te xinga ali de tudo quanto é nome. Eu jogo com o meu nome mesmo ali, Edmundo Souza 10, sabe? De vez em quando tem alguns estúpidos que xingam. E no final, às vezes, a gente até ganha. Então, o que eu quero dizer com isso? Escondido atrás das redes sociais, as pessoas têm mais coragem de falar e fazer um monte de besteira. Eu acho que o Edmar não tem que se preocupar com isso, mas tem que correr atrás dos seus direitos, denunciar, e, né, para que essas pessoas paguem. E hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama soltou uma nota oficial muito bacana, repudiando toda e qualquer violência para qualquer dos seus atletas e funcionários. Porque o futebol é um esporte, gente. Tem um ganha, um outro perde, e de vez em quando empata. E quando empata, nego fica bravo também. Mas o que eu quero dizer com isso, cara, isso é lazer, é divertimento. Para o Edmar é profissão, para o torcedor é lazer. O mundo não vai acabar se o time não ganhou uma partida ou outra, ou um atleta
não jogou aquilo que o torcedor esperava. Acho que as pessoas têm que ter um pouco dessa consciência, né? E, cara, se livrar um pouco dessa mágoa, dessa angústia, sei lá qual é a palavra. Rancor, é um rancor mesmo, é uma raiva que pega para. Dessa raiva, dessa maldade para com atletas de futebol. O Edmar está longe de ser um grande craque, já tem uma idade avançada, estava no Red Bull Bragantino, e o Vasco foi lá contratá-lo. Eu não sei aí qual a motivação disso. Ele não tem nenhuma culpa, sabe? A culpa é de quem o contratou, de quem escala. Se alguém acha que ele não está apto, habilitado a jogar com a camisa do Vasco, embora eu ache que ele seja um bom jogador, né? Um bom jogador. Tinha uma expectativa do Riquelme ser a grande sensação dessa Série B do Vasco, né? O menino machucou e não conseguiu dar uma sequência. O Edmar tem jogado, tem dado pelo menos um pouco de segurança na parte defensiva, que era o ponto forte do Vasco no início da Série B e que agora tem sido um motivo de preocupação. Mas não só ele. Eu diria que o quarteto inteiro e pior, que aí vai uma crítica ao Emílio Faro. Depois da chegada do Alex Teixeira, para jogar Alex Teixeira e Nenê juntos, ele abriu mão de um dos volantes. E aí acabou sobrecarregando o sistema defensivo. Sabe? A gente tem que pensar nas outras coisas também. Não dá só para criticar uma atuação de A, B ou C. Acho que técnico tem que ter personalidade. Acho que dois craques, dois bons jogadores, que eu reputo que o Nenê e o Alex Teixeira são excelentes jogadores, tem que jogar junto. Eles têm que jogar junto. Mas você também não pode abrir mão do seu sistema defensivo, você também não pode privilegiá-los só porque eles têm nome, porque são referências, sabe? Porque senão você acaba com as suas convicções e o resultado acaba não vindo. É verdade, Alan. O goleiro do Grêmio foi espetacular mesmo, principalmente naquele chute a queima-roupa do Nenê. O goleirão salvou bastante. Então, o que eu falei, o Vasco não jogou tão mal. Inclusive, eu vou colocar o pessoal para participar aqui, ó. O Jorge fala disso. Boa noite. Uma derrota para o Grêmio é até normal. Jogo difícil, faz parte, mas o problema é essa aproximação, a pressão aumenta. Será que o time terá cabeça boa na adversidade e dará uma resposta? Acho que quis dizer isso, né? Dará uma resposta. É exatamente o que a gente está falando aqui, né, Jorge? Porque o que o Vasco tem que fazer é conseguir pontuar fora de casa. Porque em casa tá invicto, tá invicto em casa. Então, claramente, é muita derrota. Não é nem que não consegue ganhar, não. Ele não consegue empatar fora de casa. Esse é o problema, né?